Meu nome é Lívia Marques, tenho 18 anos. Num jantar lá em março, minha irmã sorriu do outro lado da mesa, pousou a mão na barriga e disse: "Estou grávida, então vou ficar com a sua reserva da faculdade." Meus pais nem se mostraram surpresos. Minha mãe pegou o arroz e disse: "Você pode trabalhar. Isso forma caráter. Você sempre foi a forte da família." Meu pai balançou a cabeça, como se aquilo já estivesse decidido. Eu disse: "Tudo bem." Levantei, dei a volta na mesa e abracei minha irmã. Depois subi. Sentei na beirada da cama, ainda de tênis, e meu celular acendeu com um aviso do banco. 7 palavras, um número, saldo 0. 10 minutos depois, Karina gritou meu nome lá debaixo da escada, com tanta força que até o cachorro acordou. Até hoje, eles acham que aquela noite foi o momento em que tudo desmoronou para mim. Não foi. Foi o momento em que finalmente tudo começou a dar certo. Se essa história já mexeu com alguma coisa dentro de você, curte e se inscreve nesse canal, mas só se de fato tiver feito sentido. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Então deixa eu voltar 3 anos, até o abril, em que completei 15 anos, e até a tarde, em que minha mãe assinou 2 papéis, sem levantar os olhos de nenhum deles. A gente morava na Rua das Hortênsias, na zona leste de Uberlândia, Minas Gerais. Uma casa de 2 andares com sótão aproveitado, e o sótão era meu quarto. A cozinha e a sala de jantar se abrem uma para outra, o que significa que não existe conversa privada no térreo daquela casa. 13 degraus sobem até o meu quarto. O terceiro tem uma rachadura em forma de V. E se você parar bem naquele degrau e ficar quieta, dá para ouvir cada palavra dita na mesa da cozinha. Na nossa casa, você não ficava sabendo das coisas, você as escutava escondida. Minha irmã Karina é 4 anos mais velha que eu. Enquanto crescia, ela ganhava carona para tudo. Ganhou um carro aos 17, um sedã vinho que meu pai comprou de um colega do depósito. Ela começou o curso técnico 2 vezes e trancou 2 vezes. E nas 2 vezes, meus pais diziam que ela ia achar o rumo dela. Quando Karina ficava chateada, a casa inteira se reorganizava ao redor dela, feito um temporal. Para mim sobrou outra palavra. Me chamavam de forte. Sei exatamente quando isso começou. No enterro do meu avô, no verão em que completei 9 anos. Eu não chorei, não porque eu fosse corajosa, mas porque tinha 9 anos e ainda não tinha entendido direito o que morto queria dizer. Minha mãe contou para 3 pessoas diferentes naquele dia que eu era a forte da família, e desde então ela me cobra a conta disso. Era assim que funcionavam as 2 cartilhas da casa. Karina precisa de ajuda. Você está bem. Karina está passando por um momento difícil. Você sempre soube se virar. Parece um elogio. Continua parecendo um elogio até você perceber que só falam isso nos 4 segundos antes de te pedirem alguma coisa. Tem um episódio específico que fico pensando. No penúltimo ano do colégio, eu precisava de R$ 89 para 2 taxas de prova. Pede no jantar, e minha mãe disse que o mês estava apertado, que eu ia dar um jeito. E eu dei um jeito. Peguei 2 plantões de domingo numa floricultura. 4 dias depois, meu pai pagou a reativação do seguro do carro da Karina, que custou R$ 210, e ninguém falou mais nada sobre mês apertado. Não estou contando isso porque foi a pior coisa que já me fizeram. Estou contando porque foi uma terça-feira qualquer, e teve umas 400 terças assim, e nenhuma delas sozinha vale a pena ficar remoendo. É assim que funciona. Ninguém na minha família fez uma coisa grande comigo de uma vez só. Em abril de 2023, completei 15 anos e consegui emprego no Viveiro Boa Vista, na estrada que sai em direção à represa. Aqui em Minas, um adolescente de 15 anos precisa de carteira de trabalho, e a carteira de trabalho precisa da assinatura dos pais.
Minha mãe me levou num sábado de manhã para tirar. Depois fomos ao Banco Popular de Uberlândia, porque eu precisava de um lugar para guardar o dinheiro, e uma menor de idade também não pode abrir conta sozinha. Precisa de um adulto junto. Então minha mãe assinou a carteira de trabalho. Depois assinou a ficha de assinatura da conta. Mesma caneta, mesma tarde. Ela levou uns 4 minutos para decidir os próximos 3 anos da minha vida, e fez isso sem tirar os olhos do papel nenhuma vez. A conta saiu como poupança conjunta, terminada em 3305. Lívia A. Marques, Sueli T. Marques. Os 2 nomes impressos no topo de cada extrato, e cada extrato chegava em casa, onde minha mãe pegava a correspondência. Durante 3 anos, ninguém na minha família pensou de novo naquele papel. Eu pensei. Naquela mesma semana, minha mãe disse a frase: "Família cuida de família", 3 vezes separadas. Lembro porque eu já tinha reparado que ela só falava isso quando estava prestes a precisar de alguma coisa. O Viveiro Boa Vista fica a 8 minutos de casa. Seu Geraldo é o dono, e me contratou naquele outono porque eu fui a única pessoa que entregou o formulário em papel, em vez de mandar mensagem pedindo emprego. "Você aparece, moça. É isso que importa", ele disse. O trabalho era carregar sacos de terra, regar com a mangueira, contar bandejas de mudas, aprender quais perenes as pessoas pediam em maio e quais ninguém queria até julho. Eu usava luvas de lona que secavam duras de barro e pendurava no gancho perto da garagem toda noite. E eu gostava daquele trabalho. Ainda gosto. E é isso que torna o resto mais difícil de contar, porque quero que vocês entendam que eu não era infeliz. Eu era ocupada e tinha orgulho disso. E achava que isso contava alguma coisa lá em casa. Meu primeiro contra-cheque foi em 21 de abril de 2023. Líquido de R$ 62. Coloquei na conta e guardei o comprovante. Guardei todos. Não porque estivesse montando um processo, quero ser sincera nisso. Guardava porque gostava de ver a pilha crescer. Uma caixa de sapato debaixo da cama, um elástico em volta de cada ano. No 3º ano, os elásticos já não fechavam mais. As pessoas me perguntam como uma adolescente consegue guardar tanto dinheiro, como se fosse um truque. Não é. É que eu nunca gastava nada daquilo, sem prestação de carro, sem aluguel. Levava marmita todo dia por 3 anos e comprava roupa no outlet em setembro, e não comprava mais nada até o setembro seguinte. No 1º ano, guardei pouco menos de R$ 8.000. No segundo, com o segundo emprego, uns 12.000. No 3º, uns 15.000. É esse o truque inteiro. Trabalhar todo o turno que oferecem, não gastar nada e ter 17 anos. Em setembro de 2024, arrumei também os fins de semana no Mercado Bom Preço, ensacando e repondo prateleira. Escola, 2 empregos, 5 horas de sono. Naquele novembro, carreguei adubo no vento gelado, até as mãos racharem nos nós dos dedos, e comprei um tubo de creme na farmácia, com o desconto de funcionária, e guardava no bolso do casaco o inverno inteiro. Ninguém em casa perguntava se eu estava cansada. Minha mãe lembrava de eu tirar o lixo. E numa sexta-feira de dezembro, ela se encostou na porta do meu quarto e disse: "Você está de folga sábado, né? A Karina precisa de carona até Belo Horizonte." Eu disse que sim. Sempre dizia que sim. É assim que funciona, até deixar de funcionar. Aos 16 anos, eu já tinha 2 contas naquele banco, as 2 conjuntas com minha mãe, porque é assim que o banco faz para menores. Conta corrente para gasolina, celular e seguro do carro. Poupança para faculdade. A poupança era, em teoria, intocável. Aí, em junho de 2024, minha tia-avó Neuza me chamou. Nilsa é irmã mais nova da minha avó, tia da minha mãe. O marido dela morreu em 2021 e naquela primavera ela finalmente vendeu o barco dele e um terreno lá para os lados da divisa do município. Ela me sentou na mesa da cozinha dela,
aquela com toalha de oleado quadriculada, e empurrou um cheque para mim, 12.000 reais. Guarda num lugar que sua mãe nem precise saber que existe, ela disse. Achei que ela queria dizer, não esbanja. Eu tinha 16 anos, e aos 16 é exatamente isso que aquela frase parece significar. O talão dela estava aberto em cima da mesa quando cheguei. Ela já tinha preenchido um antes de eu chegar. Não pensei nisso durante 2 anos. Naquele outono, Karina me pediu 80 reais para gasolina e disse que me devolvia no fim de semana. Nunca mais tocou no assunto, e eu também não. Quero que saibam disso sobre mim antes de continuar. Eu nunca fui a que ficava contando os pontos. Karina contou pra gente que estava grávida num domingo, dia 8 de fevereiro. Trouxe o Rodrigo junto, o que ela quase nunca fazia, e esperou minha mãe se sentar antes de falar. Minha mãe chorou daquele jeito bom. Meu pai apertou a mão do Rodrigo 2 vezes. Eu me levantei e abracei minha irmã, e falei de coração. Seja lá o que mais tenha nessa história, quero que fique registrado. Fiquei feliz por ela. Na manhã seguinte, 600 reais saíram da minha poupança. No campo de descrição estava escrito: conserto do carro. Meu carro é um sedã 2011 com quase 140 mil quilômetros rodados e não entrava numa oficina fazia 6 meses. Sentei na beirada da cama e rolei o aplicativo para trás. E continuei rolando, e foi aí que descobri que o aplicativo só mostra 90 dias. No sábado seguinte, fui até a agência e pedi 3 anos de extrato. A atendente olhou meu nome. Você está na conta. Então sim, posso imprimir. Frente e verso. Tinha uma taxa, 8 reais. Paguei em moedas, do potinho de gorjeta que eu guardava no porta-luvas. A pilha saiu da impressora ainda quente. Fiquei sentada no carro, parada por 20 minutos sem ligar o motor. Foi isso que encontrei. Desde outubro de 2023, todo santo mês, 200 reais saíam da minha poupança e iam para a conta corrente da minha mãe, a que terminava em 214. 30 transferências, mesmo valor sempre. Mesmo dia do mês, com uma folga de fim de semana às vezes. 6.000 reais. Passei o marca-texto amarelo linha por linha, e a caneta secou na linha 22. Então as últimas 8 linhas ficaram num amarelo mais clarinho. Ainda guardo essa folha. 6.000 reais não é um roubo, é um hábito. E aí lembrei que eu já tinha perguntado sobre isso uma vez, quando tinha 16 anos. Tinha reparado numa das transferências e comentei na cozinha. E ela respondeu sem tirar os olhos da pia. É a sua parte, filha. É assim que casa funciona. Acreditei nela por 2 anos. Acreditei. E quero dizer uma coisa sobre isso, porque sei como soa de fora. Quando sua mãe te explica alguma coisa com voz calma enquanto lava a louça, você não sai auditando. Simplesmente não faz isso. Isso não é burrice. É o que se espera de uma família. Quase contei pro seu Geraldo naquela segunda-feira. Cheguei até a porta do escritório com os extratos na mochila. Ele estava no telefone com um fornecedor falando sobre uma entrega de mudas. Fiquei parada 1 segundo e fui regar as anuais em vez disso. Parte era porque ele ia ficar bravo por mim, e eu não estava pronta para ouvir ninguém bravo em voz alta sobre aquilo. Parte era porque falar em voz alta torna aquilo real, e parte, honestamente, era que eu ainda não tinha decidido se ela tinha feito de propósito. Teve um mês inteiro em que eu ainda deixava minha mãe ter uma versão dessa história em que ela era só desorganizada com dinheiro. Naquele sábado, então, puxei as contas de verdade. Meu plano de celular e o seguro do carro juntos davam 68 reais por mês. E desde janeiro de 2025, eu vinha pagando os 2 direto da minha própria conta corrente. 15 meses disso, 1.020 reais pagos em dobro. É um número pequeno perto do resto, e quase não incluí. Mas foi o que me decidiu. 6.000 reais podia ser uma mulher desorganizada. A cobrança em dobro não podia. Para me cobrar 2 vezes, ela tinha que saber para que era a primeira conta.
Dobrei os extratos e coloquei na caixa de sapato entre 2024 e 2025. Não contei para ninguém, nem pro seu Geraldo, nem pra tia Neuza, nem pra minha irmã. Escrevi só uma linha na agenda do celular. 4 de março, banco. Dia 4 de março era uma quarta-feira. Minha mãe comprou um bolo no Mercado Bom Preço, onde eu trabalho, e o adesivo de desconto de funcionário ainda estava colado embaixo da caixa quando ela pôs na mesa. Corina esqueceu e me mandou mensagem só na tarde seguinte. Meu pai me entregou uma nota de R$ 20 e disse: 18 anos, não deixa subir a cabeça. Ninguém naquela cozinha estava pensando no que 18 anos significa num formulário de banco. Eu vinha pensando nisso desde fevereiro. Naquele sábado, dia 7, dirigi 12 minutos pela cidade até a cooperativa União Cred. A funcionária se chamava Marlene, do setor de atendimento, óculos pendurados numa corrente de conta. Tinha uma tigela de balas de leite que ninguém tocava. Ela abriu uma poupança para mim. Levou uns 10 minutos. Depois virou a ficha de assinatura na minha direção e fez a pergunta que mais pensei em toda essa história. Mais alguém vai entrar nessa conta com você? Não, senhora. Ótimo, ela disse. Então é só sua. Aí ela fez uma coisa que ninguém no outro banco tinha feito em 3 anos. Explicou o papel para mim. Disse que numa conta conjunta, as duas pessoas são donas de todo o dinheiro. Não metade cada uma. Tudo. As duas ao mesmo tempo. Qualquer um dos dois nomes pode sacar o saldo inteiro em qualquer dia da semana, e o banco entrega sem precisar telefonar para ninguém, porque é isso que a segunda assinatura significa, e é isso que sempre significou. Muitos pais não entendem isso quando abrem a conta, ela disse, e muitos entendem perfeitamente bem. Ela não estava olhando para mim na segunda parte, estava organizando os papéis. Penso nessa frase mais do que ela jamais vai saber. Tinha uma única linha de assinatura naquele formulário. Uma, e embaixo, todo aquele espaço em branco onde entraria o segundo nome. Depois eu disse a ela quanto eu queria transferir. Ela fez uma cara, não de forma antipática, e abriu outra tela. Isso passa do que o aplicativo permite. Então vou fazer aqui, na minha mesa. Mandamos 2 depósitos teste para confirmar o vínculo, e depois tem uma retenção de 10 dias úteis para qualquer transferência nova. A data mais cedo que consigo liberar é dia 26. Serve para você? Servia. Os depósitos teste chegaram na semana seguinte, 5 centavos e 17 centavos. Confirmei no dia 12 e a Marlene marcou a liberação para o dia 26 porque era a primeira data que o sistema permitia. Escolhi a data mais cedo que me deram. Quero que lembrem que escolhi isso no dia 12 e quero que saibam o motivo, porque o motivo é chato. Eu queria o dinheiro numa conta com meu nome antes de começar a pagar contas da faculdade. Só isso. É o motivo inteiro. Nada em mim estava planejando qualquer coisa. Dirigi para casa, guardei a pasta da cooperativa na caixa de sapato com tudo mais e jantei com minha família. Minha mãe perguntou se eu trabalhava naquele fim de semana. Eu disse que sim. Ela disse que estava bom. No dia 18 de março, uma quarta-feira, cheguei em casa e o pacote de moradia estudantil da Universidade Federal de Uberlândia estava aberto na mesa da cozinha. A borda de cima tinha sido cortada com uma faca de manteiga. Tinha uma marca de manteiga no canto da primeira página. Ela não escondeu. Também não pediu desculpa. São 20 quilômetros, Lívia, ela disse. Gente comuta mais longe que isso para trabalhar. Ela não disse não. Disse 20 quilômetros. Levei até abril para entender a diferença. Os 8 dias seguintes foram estranhos, de um jeito que eu não sabia nomear na época. Minha mãe cozinhava mais. Meu pai aumentava o volume da televisão. Karina veio 3 vezes numa semana só, coisa que nunca fazia, e todas as vezes, ela e minha mãe acabavam na cozinha com a porta do corredor quase fechada. Minha mãe também estava, naquela semana,
estranhamente gentil comigo. Me comprou um café na quinta. Perguntou sobre o curso de enfermagem. Disse que sempre achou que eu ia me dar bem lidando com pessoas, coisa que ela nunca tinha dito em 18 anos. Se alguém na sua família fica gentil do nada, preste atenção. Eu não sabia disso então. Sei agora. Na terça, fiquei parada no terceiro degrau por uns 40 segundos e ouvi 4 palavras na voz da minha mãe. Ela não vai brigar. Não desci. Voltei pro quarto, abri o aplicativo do banco, olhei o saldo, depois fechei e fui fazer o dever de física, porque não tinha mais nada a fazer com o que tinha acabado de ouvir. Quinta-feira, 26 de março, período de estudo, quinto horário. Às 14h40, R$ 2.000 saíram da minha poupança. O aviso chegou no celular, às 15h07. Saque de poupança, R$ 2.000 debitados. Conta 3.305. Saldo disponível, R$ 21.680. Não mandei mensagem para ninguém. Não me levantei. Fiquei sentada o resto do horário e entendi uma coisa com uma clareza que nunca tive antes nem depois. O jantar daquela noite não ia ser uma conversa, ia ser um anúncio. Cheguei cedo em casa e ajudei minha mãe a descascar batata por 20 minutos, sem falar nada. Ela agradeceu. Tinha pão de queijo na mesa. Reparei nisso antes de reparar em qualquer outra coisa. Minha mãe compra aquele pão de queijo especial só 2 vezes por ano, no Natal e na Páscoa, e estávamos na 4ª semana de março. Tinha um lombo assado, que é coisa de domingo na nossa casa, não de quinta-feira. E tinha uma travessa de ervilha na louça amarela que só sai quando alguém vem visitar. Ninguém ia visitar. Bento estava embaixo da mesa, como sempre, 11 anos, surdo de um ouvido, esperando alguma coisa cair no chão. Karina já estava sentada quando cheguei. Rodrigo não veio. "O Rodrigo está trabalhando hoje?" perguntei. "Isso aqui é assunto de família", minha mãe disse, e me passou a batata. Comemos por um tempo. Meu pai falou sobre uma mudança de rota no depósito. Minha mãe me perguntou sobre uma prova de química. Era tudo tão normal que se eu não estivesse ali sentada com um aviso das 15 horas ainda no celular, talvez tivesse acreditado. Aí Karina largou o garfo, pôs uma mão na barriga e sorriu para mim. Ela estava com 15 semanas. Não tinha nada ali ainda para apoiar a mão. Quero ser precisa nisso, porque é o detalhe que mais volta na minha cabeça. Aquele gesto não estava protegendo nada, era uma reivindicação. Então ela disse: "Estou grávida, então vou ficar com a sua reserva da faculdade. Faz mais sentido agora." E aí ela olhou para nossa mãe. Foi menos de um segundo. Foi aquele olhar que se dá quando terminou a parte que ensaiou. "O apartamento tem 2 quartos", Karina continuou. "E a gente precisa de um carro mais seguro que o meu. Você pode reconstruir sua reserva de novo. Você é boa nisso. Tem quintal", ela disse. "E o meu carro já tem 190 mil quilômetros. Não vou colocar bebê de colo naquilo." Cada coisa que ela dizia era razoável. Isso que eu não conseguia superar, sentada ali, frase por frase. Cada palavra da boca da minha irmã era algo com que qualquer pessoa concordaria. Só quando você colocava tudo lado a lado que percebia que ninguém tinha me perguntado nada. Esperei. Já passei a vida inteira naquela cozinha e sei quanto tempo esperar. "E a faculdade?" perguntei. Minha mãe pegou a ervilha. "Você pode trabalhar", ela disse. "Isso forma caráter. Você sempre foi a forte." Meu pai dobrou o guardanapo ao meio, depois em 4, e disse: "Você é quem consegue dar conta, filha." Ele dizia uma versão disso a vida toda, e eu costumava gostar. Foi a coisa que só entendi naquela noite. Sempre soou como se ele visse algo em mim. Sentada ali com o aviso das 15 horas ainda no celular, finalmente entendi o que aquilo realmente era. Não era um elogio sobre mim. Era uma desculpa para ele.
Se eu sou a que dá conta, ele nunca precisa fazer nada. Trabalho desde os 15 anos. Minha mãe assinou a carteira que permitiu isso. Ela disse aquela frase mesmo assim, e acho que nem se ouviu dizendo, e é a parte que eu mudaria se pudesse mudar uma coisa só. Então foi isso que fiz, disse. Tudo bem. Karina piscou. Só isso. Tudo bem. Levantei. Dei a volta na mesa e abracei ela. Quero explicar isso, porque muita gente não teria feito. E pensei nisso mais do que em qualquer outra coisa daquela noite. Não foi estratégia. Não foi algo frio. Minha irmã tinha 22 anos e estava grávida. E o Rodrigo tinha ficado até às 8 da noite na oficina o mês inteiro. E ela estava com medo. E o medo era a única coisa verdadeira naquela mesa. Então pus os braços ao redor dela e disse: Parabéns, Cacá. De verdade. O suéter dela cheirava ao amaciante da minha mãe. Ela ainda lava roupa lá em casa. Quando me afastei, minha mãe estava me olhando com uma expressão que eu não sabia nomear naquela noite. Parecia decepcionada. Levei umas 3 semanas para entender por que alguém ficaria decepcionado com aquilo. Recolhi meu prato, lavei e coloquei no escorredor. Depois subi. 13 degraus. Eu conto. Conto desde pequena, do jeito que algumas pessoas tocam o batente da porta. No terceiro parei, porque ouvi a voz da minha mãe vindo da cozinha, e era a voz mais comum do mundo. Era a voz que se usa quando risca alguma coisa da lista. Viu? Ela disse. Falei que ela ia ficar bem. Subi o resto do caminho. Sentei na beirada da cama ainda de tênis. Eram 18h52. Transferência concluída. Saldo da sua poupança. R$0. 7 palavras, um número. Li uma vez, depois abri o aplicativo, porque o aviso não conta nada. E o aplicativo conta. Dia 26 de março. Transferência externa. Cooperativa União Cred. UV 90.0000000. Saldo disponível. 0. Fiquei sentada e não senti triunfo. Quero ser sincera nisso também. O que senti foi um tipo de silêncio zunindo. Aquele jeito que o ouvido fica depois de desligar um motor barulhento. Não mandei mensagem para ninguém. Não tirei print. Fiz as contas de quanto tempo levaria para alguém lá embaixo abrir o aplicativo do banco. Depois tirei o tênis, porque estava calçada desde as 6h30 daquela manhã. Tinha uns 8 minutos. Passei tirando o tênis. Gostaria de dizer que estava pensando em justiça. Estava pensando na prova de química, depois se tinha deixado a mangueira ligada na bancada de mudas, e depois, por uns 4 segundos, em ter 9 anos no enterro e não chorar. É assim que acontece. A maior noite da sua vida aparece vestida de roupa comum. Isto foi o que aconteceu naquela tarde, que só juntei depois, ouvindo a Karina e vendo um comprovante que ela ainda tinha na bolsa. Por volta das 14 horas, minha mãe entregou o cartão dela para minha irmã, no estacionamento de uma concessionária na saída da cidade, e disse para reservar a caminhonete. Usa o meu, eu acerto isso à noite, ela disse. R$2.000, para segurar um utilitário usado com 90 mil quilômetros rodados. O tipo de sinal que não volta. Depois minha mãe disse para ela pagar a taxa de reserva do apartamento de 2 quartos naquela mesma noite, porque a imobiliária aceitava pagamento online até meia-noite. R$850. Karina tentou pagar às 19 horas. Às 19h02, o cartão foi recusado. Ela foi até a cozinha pegar o celular da minha mãe no balcão, ao lado do saleiro. Sem senha, porque minha mãe nunca travou o celular na vida. E abriu o aplicativo do banco para ver o que tinha dado errado. Viu um 0, e embaixo do 0, viu uma linha de texto com o nome da irmã dela. Lívia. Bento saiu do chão tão rápido que a coleira chacoalhou. Desci a escada sem nada nas mãos. Tinha todo um plano de ficar parada, enquanto minha irmã gritava comigo. E tinha decidido não revidar. Não precisava. Ela não estava olhando para mim. Estava no meio da cozinha,
segurando o celular da nossa mãe numa mão e o chaveiro da concessionária na outra, e estava olhando para nossa mãe. Mãe, por que está zero? Minha mãe disse meu nome. Mãe. Karina virou o celular. Você disse que era nosso. Minha mãe não respondeu essa pergunta. Nunca respondeu essa pergunta até hoje. O que ela fez foi virar para mim e perguntar outra coisa. O que você fez? Movi meu dinheiro, respondi. E minha irmã, que tinha sorrido para mim, por cima de um lombo assado 40 minutos antes e dito que ia ficar com aquilo, olhou para nossa mãe e disse, numa voz completamente diferente: dinheiro dela? Ninguém na nossa casa grita. Quero que entendam como aquela noite realmente soou, porque se estão imaginando gritaria, estão imaginando a família errada. O que aconteceu foram 3 horas de vozes muito calmas, ficando cada vez mais baixas, numa cozinha com a luz do teto acesa e a louça ainda no escorredor. Minha mãe tentou 3 coisas, em ordem. Primeiro, tentou a lei. Essa conta tem meu nome. A minha também tem, mãe, eu disse. O meu está primeiro. Esse é o argumento legal inteiro, e é por isso que não tem advogado nessa história. Quando 2 pessoas estão numa conta conjunta, qualquer uma pode sacar o dinheiro. Tudo. Minha mãe já tinha provado isso 30 vezes em 30 meses. No dia 26 de março, eu fiz uma vez só. Não tinha nada a denunciar, e ninguém para denunciar. E eu via ela chegando a essa conclusão em tempo real, do jeito que se vê alguém perceber que a loja está fechada. Então ela tentou a segunda coisa, que era dizer que eu era egoísta. Disse isso de uns 11 jeitos diferentes, que a filha dela estava grávida, que família não faz isso, que ela tinha me criado para ser melhor que uma pessoa que fica contando os pontos, que minha irmã não tinha nada e eu tinha tudo, e eu estava escolhendo um alojamento estudantil no lugar de um bebê. Depois tentou a terceira coisa, que foi dizer que ela tinha me alimentado e vestido por 18 anos. Deixei passar a maior parte. Aprendi que não precisa responder tudo que a pessoa fala de errado. Você escolhe uma coisa e segura nela. Vocês me perguntaram? Falei uma vez. Alguém nessa casa me perguntou? O relógio do micro-ondas virou meia-noite enquanto ela ainda falava. Meu pai foi dormir antes de acabar. Não disse nada ao sair. Colocou o copo na pia, tocou nas costas da cadeira da minha mãe e subiu. E foi essa a resposta dele, a única resposta que deu naquela noite. A manhã seguinte era uma sexta-feira. Acordei às 6h20 porque ainda tinha turno depois da aula, e desci às 6h40 com a caixa de sapato debaixo do braço. Coloquei na mesa da cozinha, tirei a tampa e comecei a arrumar os comprovantes em fileiras. Bento se sentou e ficou me olhando por 1 minuto, depois voltou a deitar. 36 comprovantes. 3 fileiras na mesa, por ano, o papel amolecido e amarelado nas bordas, depois de 3 anos debaixo da cama. Minha mãe desceu primeiro e parou na porta sem dizer nada. Minha irmã desceu uns 10 minutos depois, com um moletom do Rodrigo, e parou no mesmo lugar. Senta, Cacá, eu disse. Não vou dizer nada, só lê. Ela sentou. Pegou o mais próximo que por acaso era o primeiro. Viveiro Boa Vista. Líquido de R$ 62,00. 21 de abril de 2023. Ela leu por um bom tempo, mais do que leva a ler 9 palavras e um número. E eu vi ela colocar o dedo no papel, e ela não pôs no valor. Pôs na data, e entendi que ela estava fazendo subtração. Você tinha 15 anos. Sim, eu disse. Faz 3 anos. 3 anos. Ela largou o papel. Não pegou 1 segundo. Penso muito nisso, que ela só conseguiu ler um comprovante antes de não aguentar mais. Quem te disse que era da mamãe e do papai? Perguntei. Ela não respondeu na hora. Depois disse, a mamãe, em 2024. Entreguei os extratos em seguida, os das linhas amarelas, os 30. Ela leu do jeito que se lê um cardápio numa língua que só sabe pela metade. Mãe, o que é isso? É a parte dela nas despesas de casa.
Parte de quê? O celular, o seguro do carro, coisas que vocês duas nem pensam. Então botei as duas contas de verdade na mesa, as com meu nome e minha conta, e disse o valor em voz alta uma vez. R$ 68 por mês, pagos por mim, da minha própria conta, desde janeiro do ano passado. Mãe, Karina tinha as duas contas nas mãos. Ela pagava o próprio seguro? Isso não é o ponto. É sim ou não. Isso não é o ponto, Karina. Ela disse essa frase 3 vezes em 10 minutos. Contei. Virei uma pessoa que conta as coisas, e não gostaria de ser assim. E foi minha mãe quem me tornou assim. Aqui está a parte que preciso ser honesta, porque é a única coisa nessa história que eu realmente tive que decidir. Eu podia ter fechado a caixa. Podia ter deixado minha irmã continuar acreditando no que tinham dito a ela por 2 anos, e teria sido mais fácil para todo mundo, inclusive para mim. Ninguém estava me obrigando a colocar 36 papéis numa mesa de cozinha às 6h40 da manhã. Existe uma versão dessa cesta em que eu vou para a escola, não digo nada, e recomeço em agosto, a 20 quilômetros dali, e ninguém naquela família nunca descobre o que realmente fizeram. Abri mesmo assim, e não foi vingança, e não foi para machucar ela. Não estou tentando te machucar, Cacá, eu disse. Só estou cansada de ser a única que sabe. Ela se levantou e pegou o casaco nas costas da cadeira. Chegou até a porta, aí virou. Em 2024, ela disse, a tia Neuza te deu dinheiro? Sim, e minha irmã ficou parada naquela porta por muito tempo sem se mexer. Ela ligou para a tia Neuza do estacionamento da clínica veterinária onde trabalha, no horário de almoço, comigo no banco do carona e o telefone no viva voz entre nós. O para-brisa estava embaçando. Ela ligou o limpador uma vez e desligou o carro. Tia Neuza, ela disse, é uma pergunta estranha. A senhora já me deu dinheiro alguma vez? Ficaram uns 4 segundos de silêncio. Filha, Neuza disse, eu te dei R$ 12.000 em junho de 2024. Karina não disse nada. Dei a mesma coisa para as duas, Neuza disse. No mesmo dia. Escrevi na mesma mesa. Minha irmã olhou reto pelo vidro embaçado e disse bem baixinho, eu nunca recebi. Foi isso que aquilo significava, e levei o resto do dia para absorver. Desde meados de 2024, Karina esfriou comigo. Nada dramático. Só parou de responder certas coisas e começou a soltar comentários pequenos sobre a favorita, sobre tem gente que ganha as coisas de bandeja. Achei que era ciúme de um cheque que ela tinha descoberto e não recebido, e deixei que isso me magoasse por quase 2 anos, e nunca perguntei diretamente, porque não somos uma família que pergunta as coisas de frente. Tinham dito a ela, no verão de 2024, que tia Neuza só tinha se lembrado de mim daquela vez. Não faz drama disso, foi como falaram para ela. Durante 2 anos, achei que minha irmã me odiava por eu ter ganhado alguma coisa. Ela achava que eu tinha ganhado. Fomos até a casa da tia Neuza naquela noite. Fica uns 15 minutos a oeste da cidade, uma estrada de terra com a caixa de correio lá no fim. Ela guardava o talão numa gaveta do aparador. O verde, o mesmo que estava aberto na mesa da cozinha dela no dia em que me chamou. 2 canhotos, mesma data, 14 de junho de 2024. R$ 12.000 cada. O meu tinha meu nome. O outro dizia Karina Marques. E embaixo, na letra da Neuza, que treme um pouco agora, dado a Sueli para repassar. A Cacá está entre apartamentos. Ela estava se mudando. Neuza disse que ela não tinha conta fixa na época. Sua mãe disse que entregava para ela. Nilsa ligou para o banco na manhã seguinte e pediu uma cópia do cheque compensado. Chegou em 3 dias. No verso, em tinta azul, inclinado para a direita, tinha um endosso. Sueli T. Marques, depositado numa conta terminada em 2114. Minha irmã olhou aquilo por um tempo. Esse não é meu nome, ela disse, mas para si mesma.
Ninguém falsificou nada. Minha mãe assinou o próprio nome no verso de algo que não era dela, e o banco aceitou, porque banco aceita as coisas. E todo adulto da família deixou passar, porque ninguém nunca pergunta. Fomos entendendo para onde tinha ido, mais ou menos, sentadas naquela mesa de toalha quadriculada. O telhado foi trocado em agosto de 2024, R$ 5.400, e eu lembro da caminhonete na garagem, uma semana em Florianópolis em março de 2025, que custou uns R$ 3.800 com passagem incluída. O resto se dissolveu em mercado, uma transmissão de carro e um Natal. Botaram um telhado sobre a cabeça deles com isso, Karina disse. Cacá, eu disse. Botaram um telhado sobre a cabeça deles com isso. Ainda tem uma foto na geladeira da casa dos meus pais daquela viagem. 4 pessoas na praia. 3 estão sorrindo. Neuza guardou a cópia do cheque de volta no envelope e pôs as mãos espalmadas na mesa. O churrasco é dia 18, ela disse. Todo mundo vem. No caminho de volta, Karina não falou muito. Depois, a um quarteirão do apartamento dela, disse a primeira coisa que me fez pensar que talvez a gente ficasse bem algum dia. Eu disse aquilo no jantar, ela falou. Ela escreveu o roteiro, mas quem falou fui eu. Dia 18 era um sábado, e fazia 18 graus, o que em Minas em abril significa que todo mundo fica de pé para comer. Tia Neuza faz churrasco no terceiro sábado de abril desde que alguém se lembra, e sempre faz frio, e ninguém nunca fala isso em voz alta. 22 pessoas de casaco no quintal, prato de papel amolecendo, toalha de plástico estampada de cereja, presa com 4 pregadores de metal, por causa do vento que vem do pasto atrás da casa. Minha mãe chegou cedo e trouxe um bolo. Ela não sabia de nada. Quero deixar isso claro, porque acho que muita gente ia gostar de ver ela chegar sem saber, e eu não gostei. Ela subiu a ladeira, carregando uma travessa coberta com papel alumínio, e minha tia foi recebê-la no portão, e disse: Você está com cara de cansada, Sueli. Senta, eu te sirvo um prato. E minha mãe disse: Obrigada, e sentou. Vi o talão verde uns 10 minutos depois. Estava no fim da mesa comprida, debaixo de uma pilha de guardanapos com uma lata de café por cima, para o vento não levar. As pessoas comiam. Bruno, o neto da minha tia, discutia com alguém sobre a abertura da pescaria. O filho de uma prima derrubou uma lata de refrigerante e todo mundo tirou o pé ao mesmo tempo. Aí, Neuza bateu uma colher num copo de plástico. Não soou como sino. Fez um barulho surdo, do jeito que plástico faz. E foi isso que fez todo mundo se virar, porque obviamente não era um brinde. Ela nem estava de pé. Estava sentada numa cadeira de praia com um casaquinho sobre os ombros, e olhou para minha irmã, lá na outra ponta da mesa. Meu bem, ela disse, no que você gastou a sua metade? Dava para ouvir o vento na lona da garagem. Karina largou o prato. Eu nunca recebi metade nenhuma, tia Neuza. Quero contar exatamente o que minha mãe fez em seguida, porque fez por instinto, e instinto é a única coisa honesta nela. Ela redefiniu a palavra. Foi para a despesa da casa, Neuza. A voz dela estava perfeitamente calma. Todo mundo se alimentou com esse dinheiro. Isso não é a mesma coisa que roubar. Não duvido que foi para casa, minha tia disse. Então por que você disse para Karina que eu tinha esquecido dela? Minha mãe pousou o prato de papel na mesa, e ele virou, e a maionese de batata escorreu pela toalha estampada de cereja. Ela não teve resposta para isso. Não existe resposta. Toda explicação que funciona para o dinheiro para de funcionar no momento em que você acrescenta a mentira. E minha mãe tinha passado 2 anos sem perceber que tinha construído uma coisa que não aguentava as duas juntas. Espera, Bruno disse. Pousou a lata. Repete essa parte. E ela repetiu. Minha tia falou de novo, sem rodeios, do jeito que se lê uma lista de compras. E pegou embaixo dos guardanapos e pôs o talão verde na mesa,
aberto na página de junho de 2024. Foi quando eu falei minha parte, e foram 4 frases. E quero que saibam que não foi um discurso. Trabalho desde os 15 anos. Tenho todos os comprovantes. Tem 30 saques da minha conta que eu nunca autorizei. Depois parei e disse a última frase para minha mãe, não para a mesa. Não peguei nada de ninguém. Só parei de deixar onde eles pudessem alcançar. Não levei nenhum papel comigo. Fiquei com as mãos nos bolsos do casaco o tempo todo. Tudo que podia provar qualquer coisa estava numa caixa de sapato num quarto a 15 minutos dali. E nunca tive tanta certeza de uma decisão na vida, porque no momento em que você começa a passar documento numa mesa de churrasco, você vira alguém fazendo um processo. E eu não estava fazendo o processo. Estava respondendo uma pergunta que minha tia tinha feito para minha irmã. Um tio meu, do lado do meu pai, um homem que o conhece desde o colégio, disse: Vanderlei, isso é verdade? Meu pai não respondeu. Ele se levantou, pegou o casaco nas costas da cadeira. Valeu pela comida, Neuza, ele disse. Foi só isso. Desceu a ladeira, entrou no carro e ligou. Depois ficou sentado ali, com o motor ligado, sem engatar marcha. Ficou sentado uns 4 minutos, esperando. Depois minha mãe saiu, entrou e foram embora. Ele esperou por ela. Essa é a parte que mais volta na minha cabeça. De tudo o que aconteceu naquelas 4 semanas, é esse pedaço que aparece quando estou pegando no sono. Meu pai, que sabia dos R$ 200 por 30 meses, que tinha dobrado o guardanapo em 4 naquele jantar e me dito que eu era quem dava conta, sentado num carro ligado na garagem da tia da esposa, com as mãos no volante, esperando pela mulher dele. Depois, quando os coolers já estavam guardados e éramos só nós duas empilhando cadeiras na garagem, Neuza parou e segurou o encosto de uma cadeira. Eu devia ter entregado a ela mesma, ela disse. Sei disso desde 2024. Falei que não era culpa dela, que é o que se diz. É um pouco minha culpa, sim, ela disse. Isso é permitido. 2 coisas aconteceram na última semana de abril, que prefiro colocar lado a lado a contar separadas, porque foi assim que aconteceram dentro de mim. A primeira foi o seu Geraldo. Ele me chamou na salinha atrás da estufa, aquela com o calendário da distribuidora de adubo ainda em abril, e me ofereceu uma vaga fixa começando depois da formatura, ano inteiro, não mais sazonal. R$ 9,80 a hora. Vou ter que ver com o contador sobre te colocar no plano de saúde, ele disse. Não estou prometendo nada nisso, mas a porta está aberta, moça. Ele quis dizer com carinho. É isso que preciso que entendam. Era uma boa oferta para uma jovem de 18 anos ali na região, e foi a única oferta que alguém me fez, naquela primavera, sem nenhuma condição escondida. E minha mãe já sabia disso. O seu Geraldo tinha comentado com ela no Mercado Bom Preço em fevereiro, na fila do caixa, do jeito que as pessoas fazem numa cidade desse tamanho. Fevereiro, antes de Karina estar aparente, antes de alguém falar a palavra faculdade naquela mesa. A segunda coisa foi a dona Ivone, minha orientadora escolar, que me sentou e explicou que o dinheiro no meu nome conta contra mim nos formulários de bolsa e financiamento federal. 20 centavos por real, todo ano em que eu tiver aquilo. Ter 21,680 reais, na verdade reduz o que o governo vai me ajudar a pagar. Disse a ela que preferia ser contada contra do que contada com. Me mudei no fim daquele mês. 13 caixas de papelão. Meu pai veio até a garagem e ajudou a carregar. E por uns 6 minutos, nenhum de nós disse nada além de por qual lado. Depois, com uma caixa apoiada na traseira do carro, ele disse a única coisa verdadeira que disse em toda essa história. Eu sabia dos 200. Achei justo. Você morava na casa. Perguntei uma coisa só. Você em algum momento pensou em me perguntar? Ele foi buscar a próxima caixa. O carro estava no nome dela.
Eu tinha pagado R$ 4.200 nele quando tinha 16 anos, e estava no documento em nome de Sueli T. Marques. E quero que vocês percebam que estou contando isso sem nenhum sentimento na voz, porque levei 2 meses para chegar nesse ponto. Deixei as chaves na bancada da cozinha, do lado do saleiro. Comprei um hatch 2010 de um vendedor no estacionamento do Mercado Bom Preço por R$ 2.400, com um rachado no painel, e liga toda vez, sem falhar. Bento me seguiu até a calçada e se sentou na grama molhada, esperando. Foi a única parte da mudança que tive que fazer 2 vezes. Minha mãe me pegou na porta da cozinha na última viagem. Ela não estava chorando. Tinha um papel na mão, um papel mesmo, de bloco, com marca de lápis, que estava colado na geladeira atrás da foto de Florianópolis. E sei disso porque tinha visto ali em março e achado que era lista de compras. Emprego fixo no Viveiro Boa Vista dá 17.600 por ano, ela disse. 500 por mês aqui e tudo funciona. Fiz a conta em fevereiro. Não disse nada. São 20 quilômetros, Lívia. 20. Você podia dormir na sua própria cama. E aí ela perdeu o controle por uns 2 segundos. Os únicos 2 segundos em 18 anos. E disse: você nunca devia ter sido aqui e ir embora. Ela nunca voltou atrás nisso. Nem naquela noite, nem depois. E parei de esperar que voltasse, porque percebi que ela não vive aquilo como algo que precisa ser retirado. Para ela, é simplesmente verdade. Foi quando finalmente entendi do que aquela briga realmente tinha sido. E não era sobre R$ 21.680. Minha mãe não precisava do dinheiro. Ela precisava de mim naquela casa, trabalhando em tempo integral, pagando aluguel, sendo a forte por mais uma década. E minha irmã estar grávida foi simplesmente o único argumento que eu jamais teria permissão para vencer. O bebê não era o motivo. O bebê era a linguagem. Peguei a última caixa. Mãe, eu disse, você só precisava de alguém para pagar a conta. A porta de tela bateu na moldura atrás de mim. Esse é o último som que tenho daquela casa. Karina estava na calçada com um envelope na mão. O envelope estava dobrado ao meio, de tanto que ela tinha segurado. Não era dinheiro nem carta. Era uma folha impressa da clínica. Datas de consulta. Uma data prevista para a 2ª semana de setembro. Um código de convênio circulado à caneta. Não estou te pedindo dinheiro, ela disse. Esperei. Tá bom, ela disse. Estou meio que pedindo dinheiro, sim. R$ 900, um sinal, e o primeiro mês de um kitnet, porque ela também estava se mudando, e o Rodrigo tinha tido a carga horária cortada em março, e ela já tinha feito a conta umas 4 vezes no carro. Disse que dava a resposta no dia seguinte. Quero que saibam que eu quis dizer isso de verdade. Não falei amanhã, para suavizar um não. Eu realmente precisava do dia, e passei a maior parte dele no trabalho, com as mãos na terra, e fiquei balançando de ideia, umas 11 vezes. Porque tem uma coisa que ninguém conta sobre sair de casa. A primeira coisa que oferecem, assim que você finalmente conquista algo, é a chance de fazer tudo de novo com outra pessoa. E nem vai parecer a mesma coisa. Vai parecer amor. Disse não ao dinheiro. Disse sim a outra coisa. Tem um atendimento gratuito de orientação financeira no centro comunitário, às terças à noite. Cadeiras dobráveis, paredes cor de creme, uma mulher com uma pasta plastificada que senta com você por 1 hora e passa seus números de verdade, sem nenhuma expressão no rosto. Disse para minha irmã que ia junto todas as semanas, quanto tempo ela quisesse. Vou sentar do seu lado toda terça, eu disse. Não vou assinar nada, nem por você, nem por eles, nunca mais. Ela ficou quieta 1 segundo e depois riu. E não foi um riso gentil, mas também não foi maldoso. Todo mundo fala que você é a forte, ela disse. Não sou a forte, eu disse. Sou só a que guardou os comprovantes. Ela olhou para a folha de consulta no colo por um tempo.
Depois disse: Tá bom, mesma palavra, do outro lado da mesa. Deixa eu contar o que não voltou, porque acho que isso importa mais que o resto. Os R$ 6.000 se foram. Ninguém pagou de volta. Ninguém ia pagar. E eu nunca pedi. E não existe uma versão dessa história em que um banco reverte 30 transferências de 2023. Os R$ 12.000 da minha irmã se foram. Viraram telhado e uma semana em Florianópolis e umas 400 sacolas de mercado. Os 2.000 que minha mãe pegou no dia 26 se foram. Esse é o pior, na verdade, porque não comprou nada. Foi um sinal num carro que Karina nunca chegou a retirar, e não volta. Então, os últimos R$ 2.000 que ganhei carregando adubo em novembro compraram exatamente nada. Deixei com eles do mesmo jeito. As pessoas ficavam perguntando se eu ia tentar reaver, e eu sempre dizia que não. Por fim consegui explicar o motivo. Pedir de volta significa que ainda estamos fazendo negócio. Isso não é perdão. É uma porta fechada com a tranca do meu lado. O carro se foi. Ninguém foi preso. Ninguém foi processado. Não tem tribunal nessa história. E nunca ia ter. E se estavam esperando por isso, sinto muito. Aqui está o que existe no lugar. Numa cidade desse tamanho, tia Neuza guarda a lista de convidados numa folha de papel, na gaveta da cozinha. E esse ano, 2 nomes estão riscados a lápis. Bruno me mandou mensagem sobre isso em maio. Vó disse que a lista do churrasco ficou menor esse ano. Ele falou como quem dá previsão do tempo. Alguém comentou na sala de descanso da distribuidora onde meu pai trabalha, e ele não perdeu o emprego por causa disso. Perdeu algo menor e pior. Perdeu a capacidade de falar da família dele para os outros, coisa que fazia o tempo todo, e agora não faz mais. Minha mãe ainda trabalha nos turnos do restaurante na saída da cidade. Ela é boa nisso. Vai ficar bem, do jeito que sempre me dizia que eu ficaria. Karina e o Rodrigo se mudaram para o kitnet dele na primeira semana de maio. Ele pagou metade. Ela pagou o próprio sinal da própria conta e me ligou do estacionamento depois. E a única coisa que ela disse foi: é bem pequenininho. E parecia orgulhosa disso. Não acho que minha mãe algum dia quis o dinheiro. Acho que ela queria que eu ficasse. Algumas famílias chamam isso de amor. E algumas de nós passam anos aprendendo que não é. Se você já teve que escolher entre ser útil para sua família e ser uma pessoa na sua própria vida, gostaria de saber como você escolheu. Deixa nos comentários. Alguém rolando a tela hoje à noite precisa saber que não é a única. No dia 30 de abril, sentei na mesa da cozinha da tia Neuza com um notebook e paguei R$ 100 para confirmar minha matrícula e 250 para reservar vaga num alojamento estudantil 20 quilômetros ao norte daqui. Levou 90 segundos. Essa foi a parte para a qual eu não estava preparada. 90 segundos, 2 cliques, um e-mail de confirmação. Levou um jantar inteiro com o pão de queijo bom para tirar aquilo de mim. E levou 90 segundos para devolver. Neuza pôs um copo de chá gelado do lado do notebook e não disse nada, o que foi a coisa mais inteligente que alguém fez por mim aquela primavera. O curso custa uns R$ 22.000 por ano, tudo incluído: matrícula, moradia, alimentação, material. 4 anos disso é mais do que tem na minha conta. A reserva cobre uns 2 anos. O resto é financiamento estudantil, verões de trabalho e o que eu conseguir pegar nos fins de semana. E vou trabalhar o tempo todo. E tudo bem. Quero ser exata nisso, porque é a forma real do que quase aconteceu. Aquele dinheiro nunca ia tornar minha vida fácil. Era a diferença entre ir e não ir. Só isso que sempre foi. E eles sabiam disso, e mesmo assim estenderam a mão. A formatura foi dia 29 de maio, uma sexta-feira à noite, num ginásio que cheirava a cera de piso e flores. Tia Neuza sentou na segunda fila.
Minha irmã sentou do lado dela com a mão na barriga, 24 semanas, finalmente aparente, e quando leram meu nome, ela se levantou e bateu palma por mais tempo do que precisava, e Neuza teve que puxar a manga dela. Meus pais vieram, sentaram na última fila, perto da porta, e saíram antes da última parte do alfabeto ser chamada. Ninguém pediu desculpa. Quero dizer isso claramente, porque já vi muita história parecida com a minha, terminar com todo mundo chorando numa garagem, e não foi o que aconteceu. E prefiro contar a verdade do que o final que vocês preferiam. Não teve pedido de desculpa, não vai ter. Minha mãe não acredita que fez algo de errado, e meu pai acredita que não fez nada, o que é diferente e de algum jeito não é melhor. Lá fora, no estacionamento, Karina me abraçou por um tempo. Mesma hora quinta, ela disse. Tínhamos mudado para as quintas por causa dos turnos dela. Mesma hora quinta, eu disse. A gente não é próxima. Quero ter cuidado aí. A gente não está curada, e ela não está perdoada exatamente, porque não acho que perdão seja uma coisa que se anuncia. O que somos é duas pessoas finalmente se conhecendo de verdade, aos 22 e 18 anos, numa cadeira dobrável de centro comunitário nas noites de quinta. E é um lugar estranho para começar, e é um lugar real. Guardo uma coisa na carteira, atrás da carteirinha da biblioteca. É um comprovante. Vivero Boa Vista, 21 de abril de 2023. Líquido de R$ 62. Está dobrado em 4, e a tinta já ficou cinza e mal dá para ler a data. Guardo porque foi a primeira coisa que alguém já me pagou por ser útil, e porque é a única prova de que preciso, de que ninguém naquela casa nunca me deu nada.